Pessoal, bom dia. Então, agora a próxima palestra é com o nosso querido Luciano Ramalho. A palestra dele é Python assíncrono. Bem-vindo, Luciano. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Valdir, Marcelo, todo mundo que fez essa Python Brasil. Marcelo não, Mário. Mário e todo mundo que fez essa Python Brasil tão legal. Eu gostaria de ter chegado antes, mas infelizmente eu estava num evento da firma. Então, enfim, estamos aqui agora. Bom, eu vou falar sobre... A ideia dessa palestra... o ano passado eu já falei sobre programação assíncrona em Python, mas a ideia dessa palestra é falar um pouco... ter uma abordagem um pouco diferente. A outra palestra era uma palestra super técnica, com muito código, etc. e tal. Nessa aqui eu vou mostrar só um pouquinho de código e vou mais falar sobre o ecossistema e para onde está indo tudo isso. Tá? Então, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho na ThoughtWorks, realmente é a empresa mais legal onde eu já trabalhei na minha vida. E nós estamos contratando nos nossos 4 escritórios, São Paulo, BH, Porto Alegre e Recife. Aí, obrigado. No Rio, um dia, quando tiver um escritório no Rio, eu vou me candidatar para ser transferido para lá, mas infelizmente ainda não tem. Tá? Mas tem vários cariocas em outros escritórios, inclusive o de São Paulo. Tá? Só. Bom, esse daí é o meu livro, vocês sabem, foi lançado ano passado, um pouco antes da Python Brasil. E o que é legal é que agora ele já foi traduzido para vários idiomas. E é legal ficar sabendo o que significam os títulos das traduções. Por exemplo, a tradução em russo significa Python para as alturas da excelência. Olha que beleza, hein? Certo? E a tradução em chinês de Taiwan chama-se, a tradução seria Python suave. Certo? Muito bom. Obrigado. Então, e por favor, comprem o livro, porque eu fiz uma dívida para escrever o livro. Tá? Eu trabalhei 18 meses nesse livro, 9 meses, 80% do tempo, os outros 9 meses, 100% do tempo. E aí, na parte que entrou no 100% do tempo, eu comecei realmente a gastar as minhas economias e peguei dinheiro emprestado. Felizmente, não peguei de um banco, peguei da minha esposa. E eu estou pagando para ela os juros que o banco pagaria para ela e não o que o banco cobraria de mim. Então, é uma puta diferença, certo? Enfim, mas, enfim, eu preciso ainda pagar essa dívida. Então, por favor, comprem o livro, indiquem para os seus amigos, etc. e tal. Então, vamos falar sobre concorrência, que é um assunto interessante. A melhor definição prática assim, de concorrência que tem é essa do Rob Pike, que é um dos criadores da linguagem Go, numa palestra famosa dele, que chama-se Concurrency is not parallelism. Ele define assim, né? Que concorrência trata de você lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E paralelismo é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não são a mesma coisa, mas são relacionadas. Concorrência tem mais a ver com a estrutura do programa, da solução, do sistema. E paralelismo tem a ver com a execução. Tá? Concorrência fornece um jeito de estruturar uma solução para resolver um problema que pode ou não ser paralelizável. Tá? Uma outra imagem que eu acho legal para falar de concorrência é essa, da outra apresentação que eu fiz no ano passado, que eu estou usando aqui desta maneira, porque eu paguei para usar essa foto, acreditem se quiser. Eu sou aquele cara que pagou para usar uma foto numa apresentação. E só que, quando você compra os direitos de uso dessa foto, de uma foto, eu comprei o mais barato que tinha, custou, sei lá, R$120. Eu comprei o direito de usar essa foto naquela apresentação. Então, eu não posso ficar usando ela em outras apresentações, mas eu posso citar aquela apresentação. Hein? Certo? Então, eu estou citando aquela apresentação onde, por acaso, o slide de abertura era esse. Mas eu gosto dessa foto, por quê? Porque ela mostra um cara com apenas 2 braços girando 18 pratos. Então, isso ilustra claramente o que é uma atividade concorrente. Ele não tem 18 braços, ele tem apenas 2. E, mesmo assim, ele consegue manter 18 pratos rodando. Tá? Por que isso? Porque os pratos... Porque a atividade de girar pratos tem uma certa inércia envolvida, certo?
ele dá lá uma sacudida numa dessas varas e o prato vai ficar girando algum tempo. Então, daí ele pode dar atenção para outro prato e assim por diante. E é por isso que você pode fazer programação concorrente, eficiente, mesmo com uma thread só, se você tiver algum mecanismo de programação assíncrona, onde você faz uma requisição web e não fica esperando, e enquanto a roda gira, entendeu? Tipo, o seu computador tem que falar com o roteador, que tem que falar com outro roteador, que tem que falar com outro roteador, que tem que chegar lá no outro servidor, daí o outro servidor tem que girar o HD e achar a coisa que você perguntou. E tudo isso, enquanto isso acontece, você não precisa ficar esperando, você vai fazer outra coisa. Essa é a ideia fundamental da programação assíncrona, como popularizada pelo Node, certo? Porém, é importante falar que o Node, isso aí é uma coisa que não eu que estou falando, o Ryan Dahl, criador do Node, colocou num blog post bem antigo, quando ele lançou o Node, que as principais inspirações para ele fazer o Node foram o Twisted e o Event Machine, que é um framework parecido com o Twisted, só que para Ruby. Tá? Então, o Twisted foi a inspiração para o Ryan Dahl fazer o Node. O Twisted oferece o jeito correto de fazer programação assíncrona há quantos anos? Sei lá, quase 20 anos nós temos Twisted na nossa comunidade. Tá? Bom, é isso aí. Já que nós estamos falando sobre concorrência, assim, eu não posso deixar de falar que, na verdade, essas coisas de falar de concorrência com callbacks, programação assíncrona, threads, etc. e tal, tudo isso é muito primitivo. Tá? Eu espero que daqui a um tempo, não muito longo, eu não esteja mais falando sobre esse tipo de concorrência, porque eu acho que tudo isso é muito baixo nível. Quando eu fiz uma matéria de concorrência na universidade como ouvinte, eu cheguei à conclusão que eu não queria lidar com threads e locks da mesma forma que eu não quero lidar com gerenciamento de memória. Entendeu? Eu quero que o ambiente onde eu programo cuide dessas coisas de baixo nível para mim, que tem pessoas mais inteligentes do que eu, com melhor treinamento para lidar com essas coisas na unha. Tá? Isso não quer dizer que não existe mais... Por exemplo, quando você está usando Java... ou Python, você continua usando malloc para alocar a memória. A graça é que não é você que está usando. As pessoas que desenvolvem o Python que usam o malloc para alocar e desalocar a memória quando eles implementam o garbage collector, certo? Da mesma forma, quando a gente fala de qualquer outra dessas coisas de mais alto nível, no baixo nível tem aquelas coisas primitivas. Esse livro é interessante porque... Primeiro, eu gosto do título, né? O título, né? 7 modelos de concorrência em 7 semanas, e o subtítulo é When Threads Unravel, que é uma brincadeira, um jogo de palavras, porque a palavra thread é um fio, certo? Um fio formado de vários filamentos, né? E unravel quer dizer desfiar. Então, é como se falasse quando um fio desfia, só que o fio é a thread. Porque, na verdade, o objetivo desse livro é destruir a noção de que threads é uma boa ideia para fazer concorrência. São 7 capítulos. No primeiro capítulo, ele apresenta threads e fala, está vendo como é uma droga isso aqui? Nos próximos 6 capítulos, nós vamos mostrar formas melhores de fazer. Só que ele faz isso usando várias linguagens diferentes, ou algumas ele usa como exemplo, outras ele apenas cita. Tá? Mas a ideia fundamental desse livro é essa, e esse livro jamais menciona callbacks. Assim, não é que ele não jamais menciona, talvez mencione em algum canto, mas ele não aborda callbacks, e ele só aborda threads no primeiro capítulo. Por quê? Thread é um mecanismo que ele considera primitivo, e callbacks é tão primitivo que ele nem fala. É que nem falar sobre interrupções de hardware, que na verdade são primos bem próximos de callbacks, certo? Não vamos falar sobre interrupções de hardware quando a gente está desenvolvendo sistemas que são aplicações e não drivers. Ok? Entendeu o que eu quero dizer? É isso aí. Enfim, vamos falar de coisas de mais alto nível, mas, enfim, vamos falar sobre Python e a gente ainda não chegou nesse nível aí todo. Tá? Como é que se faz concorrência em Python apesar da GIL? Tem várias maneiras. Tá? Eu vou passar meio correndo por isso aqui, é só para fazer um cenário maior. Então, existem threads, que até funciona bem quando você está fazendo I/O. Tá? Em alguns casos, quando você tem uma escala limitada, ou seja, você sabe que você não vai precisar abrir 200 threads. Tá? Por exemplo, para lidar com uma pool de conexões com um banco de dados.
onde você tem um número fixo de, sabe, é uma configuração fixa, tipo assim, vamos trabalhar com 20 conexões. Então você vai ter 20 threads. Isso daí, na verdade, funciona super bem. Você está fazendo I/O e você está usando threads. E o Jesse Giril Davis, que é um dos caras que mais entende de concorrência e async I/O do Python, que é um cara que desenvolveu, ele desenvolve o driver, ele trabalha na MongoDB, ele desenvolve o driver do Python para a MongoDB. Ele chegou à conclusão que para fazer a conexão do driver com o MongoDB era mais eficiente usar threads. Tá? Mas a API que ele oferece para nós, desenvolvedores de aplicação, não é baseada em threads, é baseada em filters e coroutinas no estilo do async I/O. Tá? Então, isso mostra como é que está. Threads dá para usar para fazer I/O? Dá? Legal. Não dá para fazer processamento intensivo em CPU por causa da maldita Global Interpreter Law, que na verdade é uma coisa boa que a linguagem Python tem, que permitiu que a gente tivesse todos esses milhões de extensões escritos em C, e é o motivo pelo qual ela se espalhou em tantos domínios, como o Keith falou, né, de uso. Tá? Então, na verdade, a GIL é uma coisa boa. O saldo da GIL é bom. Ele é ruim quando você tem que lidar com processamento intensivo em CPU, porque daí não adianta abrir várias threads que você não vai conseguir usar os seus vários núcleos. Então, para isso, você tem que usar multiprocessing. Tá? Ou outras coisas, como Celery. Tá? Você delega, é um outro jeito de delegar para outros processos. Tá? Enfim, agora voltando a falar de I/O sem falar sobre threads, dá para fazer callbacks e defers em Twisted. Esse é o jeito Node de fazer as coisas, certo? Só que lá no Node eles chamam as defers de promises, mas é basicamente a mesma coisa. Tá? A promise é um pequeno embrulho para tornar um pouquinho menos intolerável lidar com callbacks, porque lidar com callbacks é intolerável. Tá? Aí você põe promises, fica um pouco melhor, um pouco menos dolorido. É a mesma coisa com defers no Twisted. Existe G-Events, que é uma biblioteca antiga e muito importante em Python. Tem até um jogo gigante, aquele EVE Online, que é feito em Python com G-Events. Tá? E esse cara trabalha de um jeito muito interessante, só que para ele funcionar, ele precisa fazer monkey patch na biblioteca padrão do Python, para que a biblioteca padrão do Python coopere com o modelo de concorrência colaborativa dele. E isso faz com que é sempre um risco muito grande para você usar num projeto. Porque se esse projeto morrer, você fica realmente na roça, porque na hora que sair uma versão nova do Python, é possível que o monkey patch que ele faz na biblioteca padrão não funcione mais. Entendeu? Então, é um projeto que tem esse problema, por isso que eu acho que ele nunca ganhou grande tração, embora ele seja bem interessante. E aí, apareceram a ideia de coroutinas para fazer programação assíncrona, que o Tornado foi o primeiro framework que mostrou como fazer isso, e agora nós temos o Async I/O. Como é que é essa parada de coroutinas para fazer programação assíncrona? Bom, tudo começa... Eu vou contar uma historinha assim, que nem os narradores dos filmes da Disney. Era uma vez um simples gerador que ganhou um método send. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui desse lado, do lado de lá, um código cliente que invocou um gerador, e aquele gen, então, é um objeto gerador, e esse objeto gerador tem um método send. Tá? O next, na verdade, ele é um send que manda none. Tá? Então, ok. E o que acontece quando você manda none, ou quando você dá send no gerador? Ele avança a execução, o gerador é um objeto que dentro dele tem uma função, e dentro dessa função tem a palavra reservada a yield, é por isso que ele é um gerador. Então, quando você dá send, ele avança até o próximo yield. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, na verdade, do ponto de vista de computação, e a pessoa responsável por isso na computação, principal responsável, é uma mulher, a Bárbara Liskov, aquela famosa computóloga que ganhou o prêmio Turing em 2008, e ela inventou uma linguagem chamada CLU, que foi a primeira linguagem que tinha esse conceito, inclusive a palavra reservada a yield, para você fazer funções que você conseguia suspender. Quando dava yield, ela voltava, o fluxo de execução voltava para quem chamou. Tá? Então, o que acontece é que agora eu tenho que fazer uma mímica que eu preciso dos dois braços. É assim. Basicamente, se você pensa na interação, no controle de fluxo disso aqui, e tudo isso funciona com uma thread só. Tá? A ideia é que, quando você dá send, você está chamando um método e bloqueou aquele loop do lado de lá. E agora você veio parar, você executa uma volta desse loop do lado de cá. E quando chega no yield, ele manda uma informação de volta, que é a resposta do send. E daí
dá mais uma volta lá e dá mais uma volta aqui. E aí o que acontece é que, se você vai fazendo isso rápido, você dá uma volta aqui, dá uma volta aqui, dá uma volta aqui, dá uma volta aqui, vai fazendo isso bem rápido. Se você fizer bem rápido, parece que Deixa eu te ajudar, Paulo. acontecendo. Então, se você fizer bem rápido, parece que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Obrigado. Era só isso. Tá? Eu preciso dos dois braços, exatamente. Tá? Entenderam a ideia? É assim que você faz, que você usa geradores para fazer programação concorrente. Tá? Bom, e, por exemplo, no meu livro, um exemplo que eu achei, eu gastei muito tempo para procurar um exemplo de programação concorrente com geradores que não envolvesse I/O. E aí eu achei um exemplo que era uma simulação. Então, no meu livro, no capítulo de corrotinas, termina com um exemplo de uma simulação de eventos discretos, que seria uma simulação de uma frota de táxis e tal, e ali mostra um uso de corrotinas para fazer esse tipo de coisa, onde cada táxi é representado por uma corrotina que diz o que o táxi está fazendo. Tá? E cada vez que ele dá yield, é que ele está mudando de estado. Ele deixou um passageiro, aí ele avisa o loop de eventos que ele deixou um passageiro, daí o loop de evento arranja um passageiro para ele, e assim por diante. Tá? Bom, aí o que acontece? Um dos problemas disso daqui, isso aqui é legal, só que tinha um problema fundamental. Não dava para um gerador delegar para outro. Tá? Por quê? Se você cria um outro gerador aqui, e invoca esse gerador, passa a palavra yield para cá, esse cara deixa de ser um gerador, porque o que faz uma coisa ser um gerador em Python é ter a palavra yield. Entende? Você podia fazer um loop e ficar dando send, next, etc. e tal aqui dentro desse cara para fazer o outro gerador funcionar, mas ainda assim você não está implementando a interface que aquele cara está esperando, entendeu? Enfim, você até consegue fazer esse cara aqui rodar, mas é muito trabalho você fazer esse sujeito aqui, quando ele se torna um cliente de outro gerador, satisfazer a interface que aquele primeiro cliente espera. Então, isso era um problema fundamental que foi resolvido no Python 3.3 com a palavra reservada yield from. Tá? Então, no yield from, você criou a ideia de um gerador que pode funcionar como um cliente de outro gerador, porque na hora que você fala yield from subgenerator, tá? O que acontece com aquela animação dos braços é que acontece o seguinte. Esse do meio eu chamei lá de DG, Delegating Generator. É a terminologia que tem no PEP, que definiu essas coisas. Eles chamam isso aí de, esse cara do meio de gerador Delegating Generator, que eu estou chamando de gerador cliente. Tá? Então, lá no código cliente, lá do outro lado, eu crio o gerador cliente e dou um send para ele. O send faz o código do gerador cliente avançar até o primeiro yield, que no caso é um yield from. Ao executar esse yield from, o que acontece? Esse cara está instanciando esse outro gerador, tá? E aí, isso vai fazer com que avance esse cara até o primeiro yield. E aí, quando travar aqui, e tiver uma resposta, que é o valor que o yield está fornecendo, esse valor vai ser entregue lá na outra ponta. Tá? E esse cara do meio vai ficar travado, enquanto esses dois aqui vão ficar falando entre si. Entendeu? Só na hora que esse cara da direita, o gerador final, aqui der um return, aí esse do meio desbloqueia, porque agora resolveu o yield from e ele continua andando. Tá? Só que essa terminologia era uma droga, então ela foi alterada e agora ficou muito melhor. Tá? Agora, em vez da combinação bizarra de palavras yield from, tem a palavra await, que tem muito mais a ver, certo? Espere esse cara aqui terminar. Então, fica explícito que esse cara aqui bloqueia, porque await, ele vai ficar esperando, certo? E outra coisa é que para você definir uma corrotina, em vez de usar um decorator e tal, hoje em dia você pode usar, a partir do Python 3.5, a palavra syncdef. Na verdade, a palavra await só pode ser usada dentro de uma corrotina nativa, que é definida com a syncdef. Tá? E do lado de cá continua igual. Tá? Só que generalizou no sentido que agora você pode ter também, do lado de cá, um gerador, um future ou um objeto awaitable, que é uma categoria mais ampla de coisas. Tá? Então, vamos falar sobre o async.io mais detalhadamente.
Assim, mas não agora meio ecossistema, assim, tá? Alto nível. Então é assim, ela foi criada pelo Guido, virou parte da biblioteca padrão, mas ela ainda ela está provisional na Python 3.5. O que significa isso? Significa que aquela API não é definitiva. Ela pode mudar, tá? Antigamente eles até falaram que provisional, na verdade, provisional significa que o módulo até pode ser removido da biblioteca padrão. Mas isso eu acho que não vai acontecer. Acho que o Python, o Async.io está evidente para todo mundo que já ganhou tração suficiente. Mas o lance de que a API pode mudar, realmente pode, tá? E tem mudado mesmo. Bom, o ecossistema é bem ativo. Por exemplo, essa organização IOLibs não é o único lugar que tem. Tinha um site antigamente chamado asyncio.org, que a última vez que eu tentei acessar semana passada estava fora do ar, lamentavelmente. Mas esse site era uma lista de bibliotecas que trabalham com Async.io. Tá? Isso daqui é uma organização no GitHub, de umas pessoas bem importantes aí nessa comunidade de Async.io, onde mostra que eles têm driver de MySQL, tem um admin lá para o IOHTTP, que é um framework web, etc. E tal. Enfim, tem um monte de coisa. Tá? Tem bastante bibliotecas, só nessa organização IOLibs você encontra várias. Tá? Mas o mais interessante do Async.io é que ele tem um loop de eventos próprio, porém ele também tem uma política abstrata de loop de evento que permite plugar outros loops de eventos. Tá? E, de fato, isso já aconteceu. E o mais famoso desses loops de eventos alternativos para o Async.io é o VLoop. O VLoop, que foi implementado pelo Yuri Selivanov, que é um cara que merece uma estátua, porque ele é o cara também que introduziu e implementou a sintaxe de await, async-def, async-for, async-with, etc. e tal. Ele também foi lá e pegou a biblioteca libuv, que é a base, a fortaleza máxima do Node.js. Ele fez um wrapper em Cython em cima dessa parada, e é super fácil de instalar, até no Mac, onde as coisas são meio chatas de instalar. Eu dei simplesmente um pip install e rolou. Tá? E agora você pode programar a biblioteca que é o coração do Node em Python. Tá? Então, isso é uma notícia espetacular. E qual é a dificuldade disso? Basicamente, à esquerda eu tenho um exemplo didático em Async.io básico. À direita, as linhas que eu alterei para ele se tornar um exemplo assim com o VLoop. Basicamente, eu mudei o comentário ali em cima, eu acrescentei um import do VLoop, e aqui, em vez de chamar o getEventLoop daquele jeito, mais duas linhas de código, pumba. O resto funciona igual. Porque essa é a ideia genial que o Guido teve. Tem que ter um jeito de você plugar um outro loop de eventos mantendo a API. Tá? Então, se alguém inventar um loop de eventos super ninja em Rust, a gente vai poder incorporar esse loop de eventos super ninja em Rust. Tá? E sabe como que é benchmarks, né? Mas o Yuri Selivanov diz que essa parada aqui compete com o Go em performance e é 2 vezes mais rápido do que o Node. Pelo menos nos testes que ele fez. Eu não tenho tempo de falar sobre os testes, mas vai lá olhar, procura o VLoop. Tá? Então, a ideia de coroutinas nativas, vamos aprofundar aqui um pouco, é o seguinte: é a sintaxe de async-def e await, que a gente já viu naquele código. Tá? E o await serve para esperar por alguma coisa que seja awaitable ou future-like. Isso são palavras que aparecem na documentação do Python. O que são essas coisas? Podem ser instâncias de filtro de task, podem ser coroutinas nativas, podem ser geradores coroutinas decoradas. Isso são geradores coroutinas, são geradores da forma antiga, apenas com esse decorador em cima, ou objetos quaisquer que implementam um método chamado await. Tá? Aqui tem um exemplo. Bom, o meu tempo está meio apertado, mas enfim. Isso aqui é um exemplo que mostra um código síncrono do lado esquerdo e assíncrono do lado direito. Tá? É um exemplo bem simples de fazer download. Eu já mostrei isso em outros lugares. Eu estou meio sem tempo agora. Eu juro para vocês que o da direita funciona tipo 20 vezes mais rápido que o da esquerda. Tá bom? Eu não vou ter tempo de demonstrar. Tá? Por quê? Porque o da esquerda, ele faz download de uma imagem, aí quando ela chega, ele faz download de outra imagem, aí ela chega, ele faz download de outra imagem, aí ela chega. Então, no meu ambiente de teste aqui,
que eu uso o Vorrian, que eu conheci numa outra Python Brasil, projeto do Tarek Ziadé da Mozilla. É um proxy que introduz um delay para você fazer testes. Quando eu ponho um delay de 5 segundos, de meio segundo, ele baixa 20 bandeiras em 10 segundos, tipo isso. E o da direita baixa 20 bandeiras em meio segundo, porque é tudo ao mesmo tempo agora. Entendeu? Ele faz todas as requisições e, à medida que elas vão chegando, ele vai salvando e é uma coisa linda. Tá bom? Testes com massas de dados maiores, assim, é fácil ficar tipo 70 vezes mais rápido o código assíncrono, ou pode ser ficar milhares de vezes, depende da escala, na verdade. Tá? Enfim, quais são as diferenças que acontecem aqui? Tá? A primeira diferença está na parte de baixo aqui, que eu vou pegar, acho que no próximo slide aparece melhor. É assim, ó. Do lado esquerdo eu tenho uma função chamada getFlag, que usa a biblioteca requests para obter a imagem. Do lado direito eu tenho uma corotina getFlag, então async def getFlag, que usa a biblioteca IO-HTTP, que é uma biblioteca externa que faz clientes e servidores HTTP usando async IO. E lá eu faço... Ela é uma biblioteca um pouco mais baixo nível do que requests. Então, primeiro eu tenho que fazer a requisição e eu obtenho um objeto response ali na linha 40. Tá? Aliás, eu tenho esse código mais ampliado aqui. Ó, na linha 40 eu faço a requisição, obtenho uma resposta. Daí eu dou await no read, que é onde vem mesmo o corpo. Né? A primeira parte demora mais por causa de resolução de DNS, etc. e tal. A segunda parte é onde vem mesmo o corpo da imagem. Tá? E como é que e aí eu tenho aquela função que é uma corotina download one, que baixa uma imagem, na verdade ele chama aquela, quando tem o resultado ele dá um display e salva no disco. Tá? E a parte de baixo aqui é onde a coisa começa a funcionar. Tá? O que, no exemplo sequencial, era um loop, está vendo ali, ó, do lado esquerdo, linha 50 e 51, tem um loop que vai ficar chamando aquela função download one uma depois da outra. Do lado direito a coisa fica bem diferente. Como que ela fica? Ela fica assim. Na linha 53 eu tenho uma list comprehension que vai construir o quê? Uma lista de objetos corotina. Tá? Cada invocação de download one vai criar um objeto corotina, passando para esse objeto corotina uma das bandeiras a ser criada. Tá? Então, isso vai criar os objetos corotinas. Eles estão criados em memória, mas eles ainda estão parados, sem que nada aconteça. Tá? Para que você faça uma corotina rodar, você tem que passar para uma função do async IO, como, por exemplo, aquela run until complete. Só que, no caso, como eu tenho um monte de corotinas e a run until complete só aceita um objeto para passar... um objeto awaitable ali, naquela posição, eu fiz na linha 54 uma super tarefa. Entendeu? Na linha 53 eu criei uma lista de tarefas a serem realizadas. Na linha 54 eu criei uma super tarefa usando a função wait do async IO. O que faz a função wait? Ela pega uma lista de tarefas e devolve uma tarefa que engloba todas aquelas tarefas. Ou seja, uma tarefa que quando você fizer a wait nela, você só vai ter uma resposta a hora que toda a galera terminou. Tá? Então é uma espécie de um join. Certo? Falando de threads. Né? E daí nós temos finalmente o run until complete, que vai me retornar o resultado daquela super tarefa. E vai dizer done, as coisas que terminaram, e o underscore ali eu estou atribuindo as coisas que deram pau, porque poderia ter um timeout e tal, mas eu não vou entrar nisso aí, tá bom? Então é assim, ó, o que nós temos? Ainda no PEP 492, além do async def e do await, tem outras construções novas, tá? Tem o async with, que é para você fazer um context manager assíncrono. Então, o que é isso? Tem os métodos enter e exit do context manager normal, agora você tem o método aEnter e aExit, que são métodos que vão devolver objetos awaitable. Tá? Eu vou já mostrar um exemplo que mostra tudo isso. E o async for, tá? Onde você vai ter... O async for ele suporta o método... Então, o objeto iterável assíncrono, ele implementa aiter. Tá? Aiter não é uma corotina. O que tem com asterisco é corotina, mas o aiter não é uma corotina. Ele é uma função normal que devolve um iterador assíncrono. E o iterador assíncrono é um camarada que implementa uma corotina chamada anext. Tá?
Então, o que nós estamos vendo aqui, minha gente, é um aprofundamento do suporte à programação assíncrona incrível na linguagem Python em poucas versões. Tá? É uma coisa que o pessoal que mexe com JavaScript ainda sonha que um dia no ECMAScript, sei lá que versão, vai estar tudo lindo, só que vai ter 25 mil maneiras diferentes de fazer. Aqui a gente tem uma solução na biblioteca padrão, certo? Que todo mundo está trabalhando em torno disso, que mostra, olha lá o uso. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um exemplo do driver de Postgres. Tá? Aliás, pequeno parênteses, pessoal, é Postgres, não é Postgre, tá? Porque é em homenagem ao Ingress, que é o software que veio antes, tá bom? Beleza. Então, se você quiser falar o nome completo, é PostgreSQL, mas o nome curto é Postgres. Enfim, o driver do Postgres tem esse exemplo que eu copiei inteirinho. Esse exemplo mostra todas as construções novas daquele PEP. Então, você tem uma corotina que tem um gerenciador de contexto assíncrono ali na linha 7, tá? Para criar um pool de conexões. Daí tem um outro gerenciador de contexto assíncrono na linha 8 que obtém uma conexão. Tá? Então, esses dois async withs vão garantir que essas coisas vão ser fechadas e descartadas no final, mas o mais importante é que não vai ficar bloqueado esperando o pool ser criado e não vai ficar bloqueado esperando uma conexão ser produzida. Porque, na verdade, por que pode demorar para produzir uma conexão num pool? É que pode ser que tenha esgotado. Né? Você tem um pool e o pool tem lá 20 conexões, sei lá, mas você tem 50 coroutinas querendo usar, algumas vão ter que esperar, e é por isso que isso aí tem que ser um async with. Tá? E daí nós temos, com o cursor também, async with, outro gerenciador de contexto assíncrono. Com o cursor, nós vamos fazer essas operações aqui, que o mais interessante é a linha 12, porque na linha 10 tem um await, e na linha 12 tem um async for. Tá? Para que essa comunicação que vai trazendo dados funcione de forma não bloqueante também. Tá? Enfim, então, pessoal, e a coisa continua. No Python 3.6, que já está em beta, nós teremos asynchronous generators e asynchronous comprehensions. Tá? Conclusão. Nós temos atualmente um ecossistema ainda jovem, com bibliotecas em evolução. Tá? Por exemplo, se você tentar rodar os exemplos do Fluent Python, que foi lançado há um pouco mais de um ano, já tem exemplos lá que precisam de pequenas mudanças do Async.io para continuar funcionando. Tá? Então, isso mostra como a coisa está evoluindo rápido e instável. Tá? Por outro lado, a ideia da política extensível de loop do Async.io é sensacional. Já tem, além do UV-loop que eu falei, tem uma outra implementação chamada PyUV, tá? Que faz a mesma ideia. E a minha dica fundamental é experimente Python 3.5 antes de partir para Go, Elixir, Clojure ou mesmo Node. Tá? E olha, tem gente grande usando essa parada. Tá? Tem esse blog post recente, procura Facebook Production Engineering no Google depois, vocês vão encontrar um blog post dessa galera do Google, do Facebook, onde eles dizem que estão usando cada vez mais Python 3 e estão gostando muito de programar em Async.io e tendo resultados de desempenho muito interessantes. Tá? Enfim, aqui tem uma outra coisa que mostra que a segunda linguagem mais usada na área de operações do Facebook é Python, depois de C++. Tá? Bom, então, para terminar, eu vou deixar esta mensagem aqui. Certo? E é isso aí. Perguntas? Oi, Luciano. Alô? Oi, Luciano. Obrigado pela palestra. Eu queria ter visto isso há uns 3 anos atrás, antes de quebrar muito a cabeça brincando com o Tornado. Primeiro, você, no seu trabalho, você acha que tem valido a pena você partir para uma solução assíncrona no lugar de usar a interface do WSGI
em termos de a troca que você tem da complexidade de se preocupar com o gerenciamento do código assíncrono em relação a simplesmente programar tudo do jeito mais natural e ter uma engine que resolve a mágica toda para você? Então, essa é uma excelente pergunta. E hoje mesmo de manhã, um amigo meu chamado Martin Fassen retweetou um cara no Twitter que tinha blogado sobre livros de computação legais de ler. E aí tinha uma citação lá de um outro cara que eu não lembro o nome, que falava assim: eu acho que o melhor jeito de usar concorrência é dentro de uma caixa preta, onde você não sabe como aquilo funciona, porque alguém mais inteligente do que você fez aquilo funcionar. E é isso que o WSGI, com o Unicorn, etc. e tal, fornece para a gente, né? Então, é assim. Por exemplo, uma das coisas que mais me desespera de ver o movimento do Node é que o Node atraiu gente de front-end que nunca tinha programado server-side porque achava complicado, e agora eles estão usando o Node para fazer o server-side. Percebe? Enfim, é muito mais complicado, certo? É só porque a linguagem é a mesma, e ainda por cima aquela linguagem, enfim, né? Chega. Bom, então, é assim, isso que você falou é muito interessante, eu acho que eu nunca pensei nisso, para falar a verdade, tá? Eu agradeço a sua sugestão. Resolve, eu acho que, vários problemas quando você está interfaceando HTTP, mas muitos dos casos de uso que a gente tem para usar programação assíncrona não é com HTTP. É, por exemplo, WebSockets, ou é falar com o banco de dados, com outros protocolos, entendeu? É falar com o Redis, sei lá, falar com o Postgres, etc. e tal, entendeu? Então, é uma solução bem interessante, eu vou pensar nisso, mas acho que não resolve todos os problemas. Tá, então uma segunda pergunta que bate com isso. Recentemente eu criei uma bibliotecazinha em que eu precisava, era assíncrono, e eu precisava, justamente porque eu estava implementando um servidor socket para um negócio, e eu precisava eu precisei criar uma parte, um módulo que se conectava ao Redis de uma determinada maneira, e depois eu precisava também usar essa biblioteca num contexto de HTTP dentro do WSGI. Então você já tem algum jeito de misturar, de chamar o código assíncrono através do código síncrono que funcione direitinho? Não sei se ficou claro. É assim, ok, a partir do código síncrono, você chama o código assíncrono de um jeito que provavelmente não é o que você gostaria de ver, que é tipo run until complete, certo? Que é uma função que vai bloquear até que a coisa toda aconteça. Então não tem jeito bom, porque vai parar o seu código síncrono enquanto estiver rodando tudo que é assíncrono. Então, agora, o contrário tem. Inclusive, no meu livro eu mostro um exemplo, porque um detalhe que tem nesse exemplo aqui é que a função que salva as imagens no disco, que nem está aqui, porque ela não faz parte do diff, ela não é uma corotina, é uma função síncrona. Então, ela introduz uma ineficiência nisso aqui, porque eu vou ficar fazendo I/O, entendeu? Quando a minha corotina getFlag, download one, na linha 48, quando eu chamo saveflag, eu estou fazendo I/O síncrono. E isso é uma vantagem que tem no mundo Node, porque tudo isso está resolvido de forma assíncrona. Tá? Toda a API de File System do universo que existe tem lá um jeito assíncrono de chamar no Node, mas a gente não tem isso em Python. Tá? E o curioso é que, quando eu estava pesquisando o livro, eu falava assim, mas por que não tem? Né? Aí é assim, porque, na verdade, não existe um jeito portável de escrever código assíncrono para falar com a API de File System. Porque existem APIs assíncronas de File System, sim, mas elas estão em estágios muito diferentes de evolução e não tem um jeito portável de fazer. Então, como que eles resolveram esse problema no Node? Aquela biblioteca libuv usa threads para fazer I/O. E, entendeu? Devolve resultados na forma de callbacks. Então, é muito interessante isso, porque, na verdade, agora que tem o binding que o cara fez, a gente vai poder começar a fazer isso também. Tá? Usar o libuv para fazer isso, usar o vloop. Mas tem uma outra coisa. No próprio Python, tem uma solução para isso, na própria biblioteca async.io, que é um jeito de você delegar para uma thread pool. Então, no meu livro, eu tenho um exemplo disso aqui, onde aquela função save, eu rodo numa thread pool.
E daí não bloqueia, porque quando eu faço ali naquela linha 48 save flag, na verdade eu estou só delegando para uma thread pool e ela vai resolver isso aí. Eu não estou interessado no resultado mesmo, então fica bem simples, entendeu? Então, para o caso simples, tem. Mas é um problema, entendeu? Lá na nossa empresa a gente tem um problema de um projeto que tem um código legado grande, que evoluiu organicamente e tal, não sei o que lá, e tem muita programação assíncrona e muita thread misturada no mesmo código, e é absolutamente infernal essa mistura, porque torna muito difícil de prever o que vai acontecer. Sabe? Você não consegue fazer benchmark. O que está bloqueando? Você não sabe, porque você tem bloqueios explícitos e você tem bloqueios implícitos, quando um determinado callback é interrompido por uma outra thread e tal, entendeu? É um inferno. Então, é bem perigosa essa mistura, tem que ser feita de um jeito muito controlado e disciplinado. Beleza? Obrigado, Luciano. Mais uma vez, uma grande honra ter você aqui. Uma salva de palmas. Obrigado.